Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves. Mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Você gosta de dormir? Acho que o sono é uma coisa tão boa, né? Tão bom dormir. Quando estamos dormindo, o nosso corpo está descansando. Nós fomos projetados para estar acordados e dormir. E muitas das vezes nós preferimos estar dormindo, aleluia, do que estar acordado. Porque quando nós estamos dormindo, nós perdemos a noção do que está ocorrendo na nossa vida. E muitas das vezes também dormimos porque estamos muito cansados. E outros dormem porque são preguiçosos. Gostam de dormir. A cama parece que tem um imã que prende essa pessoa e faz com que ela venha ter desejo de cada dia mais dormir. Mas ela se levanta quando a fome começa a apertar, quando vem a sede, ou vem necessidades de se levantar para ir ao banheiro. São as motivações que fazem com que ela venha se levantar. E às vezes, quando estamos dormindo, o Senhor, Ele quer que nos levante para poder palestrar, para poder ouvir, para poder saber o que está acontecendo. Às vezes temos um dia tão pesado, tantas coisas, né? Temos que fazer durante o dia. Às vezes temos que trabalhar, temos que estudar, temos que estar com nossa família, temos que preencher o nosso tempo. E tem pessoas que têm o seu tempo todo preenchido. Mas quando estamos dormindo, é um tempo. Os médicos dizem que 8 horas é o suficiente para que o descanse e o seu corpo já está preparado para outro dia. E os animais também dormem. O fato é que dormir é uma coisa boa. Agora existem situações em que o sono exagerado, você está dormindo diante de situações que às vezes é necessário você estar acordado. Você imagina uma mãe quando está em casa, aleluia, sabendo que o seu filho está, aleluia, sofreu um acidente, está em cima de uma operação, de um leito, para ser operado entre a vida e a morte. Será que essa mulher consegue dormir? Eu creio que não. Você imagina então agora um incêndio numa casa, e ali você percebe que muitas pessoas chorando, você ouve o choro, você ouve as lágrimas, você vê o desespero, uma casa ao lado, pegando fogo. Dificilmente você vai conseguir dormir, vendo aquele barulho, vendo aquela situação de desespero, de pânico. O fato é que dormir, quando não é para dormir, quando é para estar acordado, pode trazer um problema para a sua vida. Eu gostaria de falar hoje e meditar com cada um dos irmãos, cada um daqueles que são participantes desse trabalho, esta obra a qual o Senhor tem colocado no meu coração, de trazer um despertamento à sua alma, de trazer uma palavra que venha edificar a sua vida, que venha trazer uma esperança, que venha trazer até mesmo uma exortação. O propósito é que você venha se tornar uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa mais próxima
do Senhor. A sua alma tem um valor inestimável. E um dia você vai partir dessa terra. O teu destino você ainda pode definir para onde você vai. O céu, se você crê e acredita que ele existe, ele é conquistado à força, com determinação, com perseverança e com coragem. Para tomar decisões, para se levantar e tomar um rumo para a sua vida. Jesus disse em sua palavra que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Todo caminho traçado que não provém da inspiração da parte de Deus, da direção do nosso Senhor, é caminho de morte. Todo caminho que a pessoa traça sem estar em comunhão com a igreja, com a liderança, sobre a bênção de um pastor sobre a sua vida, é um caminho de morte. Espero que um dia você que está ouvindo essa mensagem venha despertar desse sono e acordar para uma nova realidade. Louvado seja Deus. Existem pessoas que, ao contrário de dormir muito, sentem dificuldade de dormir. Alguns tomam remédio para dormir. Alguns tentam vir um lado, vir um outro. Às vezes por um problema, aleluia, no seu corpo, que impede ele de dormir, que faz com que ele tenha dificuldades para pegar no sono muito leve. E quando ele acorda, quando ele se levanta, seu corpo está cansado. Deus fez o sono para poder o nosso corpo ser renovado. A Bíblia diz no Salmo 20, versículo 6, aleluia, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Mas não é somente sobre isso que eu quero falar. Hoje nós teremos uma palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 1 em diante. Você que viu a Bíblia e quiser me acompanhar, ou então somente ouça, mas ainda assim você tem a oportunidade de ler em Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. E diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até ela. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia num profundo sono. Louvado seja Deus. É sempre bom mencionar que a Bíblia, aleluia, ela tem um poder, através das Escrituras, de nos confrontar e nos direcionar para o caminho certo. Jonas foi um homem escolhido por Deus, um profeta do Senhor. Mas ele foi incumbido de uma responsabilidade, de ir a uma cidade chamada Nínive. Quem não sabe, os ninivitas eram homens perversos, homens a qual eram inimigos do povo de Deus. Homens, aleluia, que em sua crueldade
quando avançava contra os seus povos inimigos, aleluia, e com suas espadas, aleluia, abriu as barrigas das grávidas e matava seus filhos, aleluia, empalavam vírus, os homens transformavam, aleluia, aquela guerra numa carnificina totalmente, uma carnificina geral. Pessoas, homens terríveis, homens que não tinham um pingo de compaixão e de misericórdia. Dizem os historiadores que Jonas tinha em seu coração, aleluia, louvado seja Deus, no seu coração um ressentimento para com esses povos ninivitas. Os historiadores dizem que Jonas, ele não queria que aquele povo viesse a ser salvo, viesse a ter um encontro com Deus. Certamente, Jonas, aparentemente, a sua motivação era correta. Difícil você falar e desejar o bem para alguém que te fez mal, para alguém que te caluniou, para alguém que te difamou, para alguém que te traiu, para alguém que só faz o mal para os outros. Você deseja que Deus faça justiça e você não vê justiça quando Deus estende as mãos de misericórdia com pessoas que merecem a morte, merecem o desprezo, merecem, aleluia, o juízo de Deus. A questão é que Deus não leva o tempo da ignorância. E muitas pessoas estão vivendo um tempo de ignorância. Ignorância em relação às coisas do céu. Ignorância em conhecer ao Jesus. Ignorância em conhecer as Escrituras. E muitas das vezes existem pessoas que não conhecem a Deus. Não entraram nunca numa igreja evangélica. Não tiveram oportunidade de ouvir a instrução da palavra de Deus. Não tiveram oportunidade, aleluia, de ser criado no meio cristão. E tais pessoas vivem a vida segundo aquilo que aprenderam. E a alma, a personalidade de um ser humano, ela é forjada por aquilo que ele vê, por aquilo que é o meio. Já diz os psicólogos que nós somos produtos do meio. Se somos criados de forma violenta, de forma agressiva pelos nossos pais, temos a tendência de sermos pessoas agressivas quando crescemos. Mais uma vez, voltando para a palavra, Jonas não fala o motivo que Jonas, aleluia, tinha esse ódio profundo pelo povo de Nínive. Mas os historiadores dizem que aquele homem, Jonas, ele tinha um desconforto, uma ojeriza, um ranço por aqueles povos. E Deus, sabendo disso tudo, ainda pede para Jonas ir às grandes cidades de Nínive e dizer que aquela cidade seria destruída. Aleluia, porque a sua maldade e os seus pecados tinham se acumulado. Aleluia. A Bíblia fala que Jonas pega um navio para ir para Nínive, e para uma cidade chamada Tarsis, totalmente diferente do destino e do lugar que Deus tinha mandado. Aleluia. Jonas ia. A Bíblia diz que quando Jonas entra nesse navio, o mar estava calmo, estava tranquilo,
E começou o mar, a jornada daqueles marinheiros com Jonas no barco. E Jonas, depois que entra no navio, ele procura um lugar no meio do porão para dormir, para esquecer da sua responsabilidade, do seu compromisso e da ordem de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que ele dormiu num profundo sono. E a Bíblia fala que Deus enviou ao mar um grande vento, uma grande tempestade, de modo que aquele lugar, aquele mar calmo, tranquilo, começou o mar a ficar violento, as ondas se batiam, o vento assoprava com grande força, os raios, as trovoadas investiram contra aquele barco. E Jonas continuava dormindo. Os marinheiros, cada um temendo um Deus diferente, começaram a clamar ao seu Deus. Porém, o mar não se acalmava, o vento não cessava. A Bíblia diz que um daqueles marinheiros vai até um porão despretensiosamente e encontra um homem dormindo. E acorda e desperta aquele homem, dizendo: Homem, clama ao teu Deus, porque o mar está por a pique, está para perecer, e todos nós estamos por morrer. Não sabemos o que aconteceu. Jogamos tudo, todas as nossas riquezas, nossas fazendas, o peso que estava sobre o navio. Jogamos fora, até mesmo nossos mantimentos, porque é melhor a nossa vida do que riquezas. O homem, quando está por morrer, ele não está preso naquela casa. Se a casa estiver pegando fogo, ele não morre com a casa. Ele sai, ele foge, ele escapa de pela vida dele. Porque o que é mais importante em todas as coisas é a vida. Porque ainda que ele perca uma casa, ele pode trabalhar e Deus pode dar condições de ter uma casa boa. Agora, se ele morrer, infelizmente, não tem mais solução. O fato é que Jonas se desperta daquele sono. Se desperta e resolve se revelar quem ele é, dizendo que ele temia ao Deus que fez os céus. E foi homem suficiente para dizer que o motivo daquele grande vento, aleluia, era a presença dele naquele barco. E disse para aqueles homens: me lança ao mar, e logo vai cessar esse vento. A Bíblia diz que os marinheiros pegam a Jonas e lançam no mar. E veio o mar, imediatamente se acalmou e cessou. Primeira lição: cuidado com o que você bota na sua casa. Cuidado com o que você bota na sua vida. Se essa pessoa estiver em rebeldia diante de Deus, ela pode trazer um transtorno, ela pode trazer sofrimento, ela pode trazer desgosto para a sua vida. Segunda lição que eu aprendo: Jonas, aleluia, ele dorme quando era para estar acordado. Dorme, aleluia, mesmo diante de uma situação de calamidade. Será que você está dormindo? Será que você está negligenciando o teu chamado? Será que você está indiferente ao que está ocorrendo à sua volta? Quem sabe você está passando por um momento difícil. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldades.
Quem sabe você está endividado. Quem sabe você está sozinha, sozinho, querendo a companhia de alguém. E coisas que estão além do seu controle, além da sua força. E Deus pode fazer algo na sua vida. Sim, Jesus quer fazer algo na sua vida. Primeiramente, que você assuma quem você é. Reconheça que precisa da graça de Deus. E que reconheça que precisa se encontrar com o Senhor. A rebeldia, ela traz juízo. Ela traz consequências terríveis. Jonas é jogado no mar. A Bíblia diz que Jonas, aleluia, ele é engolido por um grande peixe. E durante 3 dias Jonas fica naquele peixe, grande peixe, com fome, com sede, mas ainda assim vivo. Deus não matou Jonas. Deus permitiu que Jonas ficasse dentro daquele peixe durante 3 dias. E ele só saiu dali quando ele resolveu orar. Ele resolveu clamar ao Senhor. E Deus percebeu que Jonas estava com seu coração quebrantado, com seu coração preparado e disposto a fazer aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, que era levar a palavra de Deus até os ninivitas. A Bíblia fala que aquele grande peixe cospe Jonas para a cidade de Nínive. E ali, Jonas anuncia que Deus haveria de trazer, aleluia, sobre aquele lugar. E ela destruir aquele lugar. O juízo da parte do Senhor. A Bíblia diz que os ninivitas, o seu rei, ele se arrepende, chama teus soldados e clama pela misericórdia do Senhor. Ele faz com que os animais, que as crianças, que os jovens, que os velhos jejuassem e orassem e clamassem por misericórdia da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ouve aquela oração e tem compaixão do povo dos ninivitas, porque se arrependeram. E aquele grande mal que haveria de vir sobre a cidade, o Senhor Deus, aleluia, se arrependeu pelo ato. Ou seja, não trouxe juízo. Uma história de uma nação foi mudada, aleluia, através de um arrependimento. A Bíblia fala que Jonas ficou se desgostou-se. Jonas se irou no seu coração, porque ele queria que Deus matasse aquele povo. Aleluia, louvado seja Deus. Você não é obrigado a conviver com todos que você não gosta. Você não é obrigado a ficar do lado de pessoas que você não vai com a cara delas. Mas essa mesma pessoa que você não gosta tem direito ao arrependimento, tem direito a entrar no reino de Deus, tem direito a ouvir a mensagem do Evangelho. Pense bastante, desperte do teu sono, acorde para uma nova realidade e aceite a vocação e o chamado de Deus para a sua vida. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Por favor, inscreva no canal, dê um joinha. E todos os dias eu estarei orando pela sua vida. A paz do Senhor para todos.